Começando aqui, o prefeito primeiro falou do seu relacionamento com ele. Ele fez a seguinte analogia: é como aqueles casais que namoram por muito tempo, ficam noivos, mas depois que casa e passam a conviver juntos, conhecendo de verdade um ao outro, o divórcio é algo inevitável. Que após conhecer você melhor, quando você passa a integrar o grupo político do prefeito, aí ele viu que não batia o santo. Minha primeira questão é sobre isso. Qual é o tipo de relacionamento que você tinha e tem hoje com o prefeito Otacílio? Que bom que, infelizmente, tem casamentos ou namoros ou noivados que não terminam bem. Eu sou da seguinte opinião: se for para que um dos pretensos cônjuges sofra agressões físicas lá na frente, apanhe, o noivo bata na esposa, na noiva, é melhor que se separe antes. Nessa analogia, quem está apanhando aí? Eu estou apanhando, porque o prefeito, infelizmente, veio aqui, teceu uma série de comentários. Entendo até que algumas situações criminosas, caso eu queira representar nesse sentido, mas o que pesa, sobretudo, é levar o esclarecimento à nossa população, né? Ela que Sim. acompanhou, ela que pôde ouvir um lado da história, hoje vai ter a oportunidade de ouvir a segunda parte, que sou eu, aí sim poderá fazer um juízo de valor. Eu tenho, só para aproveitar aqui, Severo, é uma entrevista que com certeza já está repercutindo muito, essa sua, e o pessoal do IBTV, Doni Oliveira, está retransmitindo. Então quero mandar um alô para os internautas, solicitei que ela seja retransmitida na íntegra nessa entrevista. Agradeço muito, Doni. Então um alô para os internautas aí que também estão acompanhando. Ele está sendo imparcial nessa questão, porque ele retransmitiu ontem, eu soube a entrevista do prefeito, e hoje eu agradeço por também estar retransmitindo também a minha fala. Bom, eu acabei de interrompendo, você falava sobre o seu relacionamento com o Otacílio. Ele disse que em nenhum momento eu fui convidado para pertencer ao grupo dele, né? Que praticamente eu me atirei no grupo dele. Mas vamos lá. No ano de 2016, quando praticamente findava o primeiro mandato dele, eu fui por diversas vezes procurado pelo Célio Guimarães, Sim. que inclusive se encontra cuidando da campanha do candidato do Otacílio hoje, e por diversas vezes ele tentou que eu fosse a uma conversa com o prefeito Otacílio, e nos primeiros contatos eu disse que ainda era cedo para nós vermos essas possibilidades, e acabei deixando mais à frente. Sim. Isso acabou acontecendo, né, no mês de, ou melhor, no mês de março ou abril de 2016, que antecedia as convenções, que antecedia aí o momento político. E lembrando que no final de 2016 a eleição. Houve a eleição, exatamente. Sim. E eu estive um dia, né, pela primeira vez no gabinete do Otacílio, e ele me fez o convite que eu fosse pertencer ao grupo dele, né, e que ele não tinha candidato à sua sucessão, e que se eu viesse pertencer ao grupo dele, entrando como vereador, Sim. ou apoiando, e fosse o candidato mais votado, né, ele me escolheria para ser o seu sucessor. Então eu já entro num segundo ponto que eu anotei. O prefeito foi taxativo ao afirmar que nunca prometia a Luciano Severo que ele seria o candidato a prefeito do nosso grupo. Exatamente. O que você tem a dizer a respeito disso? É que ele me fez o convite e a promessa de que, se eu viesse a pertencer ao grupo dele, né, e isso para mim eu fiz com a maior naturalidade, por mais que nós tenhamos tido dois momentos distintos nas políticas passadas, como Sim. os candidatos a prefeitos, né? Foram opositores em outros né? Curiosamente nós disputamos os dois pleitos em 3 candidatos, eu, ele e a Maura. No primeiro a Maura foi a vencedora, Sim. e no segundo a Maura não venceu.
E então eu nunca carreguei ranço político nenhuma mágoa. A eleição, para mim, no último dia que é a votação encerrou-se, Sim. eu me sagrei vencedor ou não, minha vida continuou e nunca guardei mágoa de ninguém ou de algum adversário. Então eu me senti livre para, naquele momento, aceitar esse convite do Otacílio à época. Sim. E ir pertencer ao grupo dele como candidato a vereador. E com a promessa, houve essa promessa, ficou esse apalavrado. Sim. De que eu teria que ser o candidato mais votado para que outros não pleiteassem junto a ele essa mesma condição, essa mesma possibilidade. Ele chegou a citar uma passagem numa festa do peão, em que ele falou a alguns deputados, representantes da região, o seguinte, você teria perguntado algo assim? Isso já foi lá na frente, né? Já foi mais adiante. Mais adiante. Esse vai ser o candidato? Não. Depende, se não aparecer outro melhor. Não, isso já foi lá na frente. Eu prefiro ir em ordem aqui cronológica. Vamos voltar a esse ponto depois. Então, nesse ponto, segundo você, houve uma promessa nessas condições de que você seria o candidato apoiado pelo grupo. Sim. Se você fosse o mais votado, como foi? Sim. E isso ele chegou a mencionar por 4 cantos, para todos, todos. Inclusive há muita gente ainda, o Diego, que pensa, né, as pessoas que não são tão ligadas à política, sim, pensam que eu ainda sou o candidato do prefeito Otacílio. Vocês fizeram campanha ombro a ombro, né? Fizemos, visitando empresários. Eu sou muito leal, Diego, né? Eu sou muito leal nas coisas e nas situações a qual eu me submeto. Quando eu aceitei a pertencer ao grupo do prefeito Otacílio, na sua reeleição, eu fui deverasmente leal ao grupo, sim, aos trabalhos, e continuei assim, dessa forma, até no momento em que praticamente ele me desfez. Defenestrou do grupo. E a gente vai chegar nesse ponto também. Talvez então tenha sido mais polêmico. Continuei dessa mesma maneira até esse ponto aí. Severo, a gente passou ontem novamente sobre um tema que já foi abordado aqui, foi abordado em outras rádios, mas como o prefeito também ele citou, vamos colocar esse aspecto para que você possa rebater da forma que achar melhor. Sobre a situação da estrada da Graminha. Ele afirmou textualmente que a promessa de um asfalto na estrada da Graminha, financiado 100% pelo governo do estado, não passaria disso. Seria nada mais do que só uma promessa, né, sua, né? E também falou de um ponto que você teria comentado sobre a qualidade do asfalto que está sendo feito pela Codesan. Teria dito que a qualidade é ruim. Então o prefeito disse que seria apenas uma promessa, uma mentira, essa história do asfalto que pago, né, financiado 100% pelo estado. Sobre isso, o que você tem a dizer? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, o Otacílio começou a se preocupar com aquela população, com aquele povo, a partir do momento em que eu estive em São Paulo, né, estive despachando lá com o secretário Marco Vignoli, que representa em questão de acontecimentos de obras no estado de São Paulo. Sim. É um assessor assim mais próximo ao governador do estado, ele que nos recebeu, e eu fui para lá com uma demanda que me foi solicitada pelo deputado Mauro Bragato e pelo próprio secretário. Sim. Eles me pediram que levantasse qual seria uma grande demanda aqui do município para que o estado concretizasse e fizesse. E nós, entre algumas, nós elegemos a Estrada da Graminha, porque aquela população, desde muito tempo, inclusive dos 2 mandatos do prefeito Otacílio, sofrem em época de estiagem, poeira, né? Sofrem com as condições da estrada e sofrem também em época de chuva com lamaçal, com barro. Então aquele povo tem sofrido muito. E isso só despertou o interesse no prefeito Otacílio após esse encontro que eu tive em São Paulo. Até então, ele nunca se preocupou com aquela população. Agora, ele me chamar de mentiroso, de Pinóquio. Falou Pinóquio, inclusive, durante a fala. Sim. Exatamente. Mas isso foi uma infelicidade, uma leviandade da parte dele, porque, na verdade, ele não quer assumir e encarar os fatos. E eu nunca os escondi. É o seguinte: ele entrou em contato com o departamento, que tem projetos a respeito de asfaltamentos, sim, mas é um departamento onde traz parcerias com os municípios. E esta demanda, este projeto do estado é única e exclusivamente com despesa do erário
público estadual não terá contrapartida do município de Santa Cruz. Por isso que aquele departamento não sabia desta solicitação da minha parte junto ao secretário Marcos Vignoli. Então ele foi informado erradamente? Não. Acertadamente por quem informou, mas não sabiam dessas condições que nós tínhamos ido pleitear junto ao deputado. Mas ele usou isso de maneira maldosa e mais uma vez serviu para que a administração despertasse para os anseios de parte desta mesma sociedade, que é os moradores lá da Estrada da Graminha, o que até então não tinha acontecido. E isso já aconteceu de outras maneiras, né, Diego? Você se lembra muito bem do projeto que foi oferecido por mim das emendas impositivas, onde o interesse maior era levar um pouco mais de aporte financeiro às nossas instituições, o que até então não era feito pela administração. Isso, o projeto, ele fez uma mobilização muito grande para que não fosse aprovado, como não o foi, mas passou a dar um pouco mais de atenção na parte financeira após essa manifestação que nós tivemos junto à Câmara. Então o trabalho do vereador sempre serve e da minha parte serviu. Sobre as críticas de que você fez sobre a qualidade do serviço. Sobre a questão da qualidade do asfalto, isso aí é notório. Agora, ele sempre coloca de maneira assim pejorativa, tentando jogar os funcionários da Codesan, os quais são muito capacitados, são muito trabalhadores, são funcionários dedicados, eles não têm nada a ver com o que lhes é mandado, eles são cumpridores de ordem. E eles próprios sabem, a população sabe, que o tal do asfalto a frio em determinados trechos, ele não funciona, né? Ele se esvai num tempo muito pequeno. Nós temos aqui alguns trechos no nosso município, dentro da nossa cidade, que foi feito asfalto a frio e já está esfarelando. E lá não vai ser diferente. Então, por quê? Porque somente agora, depois da nossa mobilização, né, em período já eleitoral, né, o prefeito vir e tentar construir 700 ou 800 metros, eu pergunto, vai satisfazer e vai resolver o problema dos moradores do bairro da Graminha? Não vai. Né? Eu entendo como isso uma obra estritamente eleitoreira. E eu tenho a certeza que a população que lá mora sabe entender e está entendendo que isso é uma maneira de ludibriá-los num período pré-eleitoral. Nada mais do que isso. Para você que chegou agora, a gente está entrevistando ao vivo, aqui na 104 FM, o vereador e pré-candidato a prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Luciano Aparecido Severo. Hoje ele está aqui exercendo o seu direito de resposta após declarações feitas ontem nestes mesmos microfones pelo prefeito Otacílio. Eu vou entrar agora no ponto em que o prefeito falou sobre os motivos que o levaram a romper com você, Severo. Antes, uma curiosidade. A gente entrou nessa polêmica toda ontem a partir da questão que eu fiz ao prefeito, pensando naquele cidadão que talvez não acompanhe tão de perto a política, não ouça todas as rádios, leia todos os sites, os jornais, e que, acompanhando de maneira um pouco afastada, entendia você como aliado do Tacílio, vocês foram eleitos no mesmo palanque. Você disse que até hoje algumas pessoas acham que você é próximo ao prefeito. E de repente há essa ruptura abrupta. E eu perguntei pro Tacílio qual era a relação dele com você hoje, e hoje vocês são inimigos até para além da política. Foi a minha questão feita ao prefeito Tacílio. A partir daí a gente teve aquela série de declarações e a gente vai entrar em uma por uma. Mas antes, quando vocês estavam próximos, o prefeito disse que a parceria de vocês foi por ocasião. Né? Que vocês não eram parceiros antes, não são hoje, e naquele momento a conjuntura levou vocês a serem parceiros. Nós tivemos aquele episódio da renúncia do prefeito Otacílio. Qual foi o seu papel naquele momento, já que você era o líder do governo? Né? Tivemos aquela reunião longa dentro da casa do prefeito, a gente até hoje não sabe muito bem o que foi discutido lá, e você naquele momento como líder, eu percebia que era um dos que estava articulando para tentar fazer o prefeito se manter no cargo, né? Uma curiosidade agora, até fugindo um pouquinho da pauta, mas naquele momento você era o líder do governo na Câmara, e qual foi o seu papel para demover o Otacílio de renunciar? Diego,
isso prova a minha lealdade e a minha dedicação a quem com quem eu estou junto, com quem eu acredito. Sim. E eu acreditava no prefeito Otacílio, né? E naquele momento onde ele passou por aquelas situações de foro íntimo, nós entendíamos que a sua não continuação como prefeito poderia desestabilizar a administração nossa aqui local. Então nós entendemos na ocasião, eu fui sim o grande líder que mobilizou os demais vereadores e rumamos até a casa do Otacílio no sentido de demovê-lo da ideia. E lá já se encontrava o jornalista Sérgio Fleury, também conversando com ele, onde nós, quando chegamos, então nós comungamos aí dos mesmos ideais, das mesmas ideias em tentar demovê-lo. Ele acabou por entender naquele momento e acabou aceitando o nosso pedido, retornando, né? Ou seja, renunciando da renúncia. Sim. E tudo acabou até, de certa forma, acabando, ou melhor, virou-se um imbróglio até Sim. jurídico, né? Que foi parar até as instâncias maiores aí do Ministério Público, mas acabou por ser arquivado e o prefeito continuou no seu mandato. Só para encerrar esse capítulo, que é mais uma curiosidade minha. Depois de tanta água que passou embaixo da ponte, você se arrepende? Não. Da sua postura naquele momento? Não, de forma alguma. O prefeito Otacílio, ele tem se mostrado competente no que faz. Alguns meios de imprensa perguntam, ao eu tecer elogios à sua administração, seria uma tática minha. De forma nenhuma, é somente questão de coerência, porque ele tem sido realmente um bom gestor e eu tenho contribuído com isso, né, como vereador. Todos os projetos que lá são enviados à Câmara, nós aprovamos. Então, nós damos a ele garantia para que ele tenha feito e está fazendo um bom mandato. A pessoa Otacílio do administrador Otacílio. Seguindo aqui, Severo, com os pontos que eu anotei. E se eu esqueci algum ponto, fique à vontade também para me lembrar aí. Ó. Quando a gente entrou nessa parte da entrevista ontem com o prefeito, e ele disse, você tem tempo aí? Porque eu quero explicar tintim por tintim os motivos do nosso rompimento. E assim ele falou. Eu anotei aqui, ele usou uma frase forte. Disse que rompeu com o Luciano Severo porque ele não é honesto. Usou até num contexto de que a Band FM teria dito que preferiu sair do grupo ou porque você é honesto e assim preferiu sair, não se sentiria bem naquele grupo sendo alguém honesto. E aí o prefeito aqui, você me corrija se eu estiver errado, mas aqui ele disse, aí sim textualmente essa frase, que o rompimento, e daqui a pouquinho a gente fala dos pontos que ele citou, principalmente porque Severo não é honesto. Como é que você responde isso? Mais uma vez ele me ataca sem provar qual ato de desonestidade da minha parte que eu cometi. Vir trazer palavras e jogar ao vento, ao ouvido das pessoas sem provar, ele somente usar como testemunha pessoas que são ligadas a ele, como um fato que ele citou lá sobre o Jornal Debate, que nós vamos entrar nessa questão. Exato. Que tem 2 vereadores que é da base dele. Poxa, mais uma vez com esse mesmo discurso, né? Aquela situação do pendrive, à época, as 2 pessoas também ligadas a ele, os 2 eram secretários dele, né? Um chefe de gabinete, ou secretário de administração, e o outro era um jornalista que era da Secretaria de Comunicação. E não ter provas técnicas, imagens ou provas materiais, só ligado às testemunhas, às pessoas que são ligadas a ele ao extremo, né? A bancada de governador, de vereador dele aqui, que você mesmo colocou, num momento até interessante e de certa forma hilário, onde ele acaba empurrando goela abaixo. Bem verdade isso, toda a população acompanha, porque esses vereadores acabam votando em projetos, rejeitando projetos que iriam beneficiar a população. Então isso de fato realmente acontece. Avisando aos nossos ouvintes, por questão de tempo, não vamos conseguir
encaminhar para o Severo as perguntas que chegam pelo WhatsApp. Então a gente vai seguir hoje a nossa pauta, né? Não Perfeito. tem como abrir para o WhatsApp, assim como não deu tempo ontem de fazer as perguntas para o prefeito Otacílio. Vamos lá, Severo, seguindo aqui com os assuntos. Motivos do rompimento de acordo com o prefeito Otacílio. A famigerada CPI das horas extras da Codesan. Ele diz que o motivo não foi o resultado, que afetou também Cláudio Gimenez, que era homem forte do seu governo à época. Ele diz que o seu procedimento durante a CPI é que o fez romper contigo e tirar você do grupo político dele. Ele citou novamente a questão do pendrive, que você teria levado a assessores dele documentos que tinha formalmente negado como presidente da CPI, mas informalmente tentou entregá-los ao prefeito Otacílio. E citou até um episódio, acho que ele já tinha falado sobre isso também, mas enfim, ratificou aqui, dizendo que no dia em que Otacílio iria prestar depoimento na CPI, você chegou com um envelope com as perguntas que iria fazer ao prefeito, para que ele pudesse preparar. Otacílio, ele usou também uma expressão forte, ele classificou isso como uma tentativa de corrompê-lo, que teriam sido ações criminosas da sua parte. Começando por esses pontos aí, pendrive, entrega de perguntas com antecedência. Vamos lá, vamos recordar, para quem não acompanhou, vai nos acompanhar nesse momento. A famigerada CPI das horas extras da Codesan começou com o desejo do antigo presidente da Codesan, que era apaniguado do prefeito Otacílio. Começou dentro do gabinete do prefeito Otacílio. Aliás, ele admitiu que ele e Gimenez, prefeito Gimenez, escolheram você como presidente. Nós vamos entrar nessa questão. Então começou lá dentro do gabinete. E um vereador que é da base dele, mas eu não vou citar o nome, que eu tenho certeza que trazido à baila, ele não vai de forma nenhuma dizer que realmente teceu esse comentário, porque faz parte da base. Sim. E não pode sair fora do trilho, né, do prefeito. Certo vereador falou assim: prefeito, não mexa com CPI, que isso aí é que nem metralhadora na mão de macaco, pode sobrar bala para todo mundo. Palavras de um vereador da Palavras de um vereador da base. Aí o prefeito disse assim: é uma oportunidade que nós teremos de enterrar de vez a Maura e o Mira. Tá? O prefeito Otacílio diz isso. Disse isso. E você também, pelo jeito, tem suas provas testemunhais no caso. Não, estava somente eu na sala, esse vereador, e à época eu era, né, da sua confiança. Sim, né? Era o líder do governo. E então eu acompanhei tudo isso quando chegaram à escolha do meu nome. Como ele mesmo disse, já disse em outras ocasiões, eles próprios, Otacílio e Cláudio Gimenez, escolheram o meu nome. E o objetivo da CPI era afundar Maura e Mira. E depois, palavras, isso tem gravado do próprio Otacílio e do Cláudio Gimenez em outras ocasiões, em outras emissoras, eles diziam: o Severo está perfeito em tudo até agora, tem sido muito capacitado, está sendo inteligente, está se mostrando o legítimo sucessor da administração. Então vamos testá-lo finalmente. Sim. Palavras ditas pelos dois anteriormente, onde me escolheram, né, para ser o presidente da CPI. Ontem ele citou, inclusive, que você, como presidente da CPI, teria visibilidade. Aí eu perguntei, bom, se a visibilidade seria com objetivo. O objetivo, seu candidato a prefeito, no momento ele era do grupo de vocês. Era interesse também seu, né, prefeito, dar visibilidade ao Severo? Ele disse que não. Nem da minha parte. Né? Você disse que ele falou: a CPI conseguiremos afundar de vez Mira e Maura. Isso. Contextualizando rapidinho, a CPI da Codesan, essa CPI especificamente, para quem não acompanhou, investigou pagamentos de horas extras irregulares ao longo de vários anos, vários governos, incluindo Maura, Mira e prefeito Otacílio. E o Severo foi o presidente desta CPI, é disso que a gente está falando. Então, tocando o barco, o prefeito disse que poderia afundar os seus antecessores com esta CPI. Você aceitou o posto de presidente para fazer valer essa intenção do prefeito? Para atingir apenas os seus antecessores? Não? Eu aceitei o posto do prefeito, pedido por ele, porque nenhum outro membro quis assumir. Eu assumi, eu não fujo a desafios, né? Mas naquele momento eu aceitei, muito embora tinha dito a ele de que não seria interessante, porque eu era o líder do governo. Sim. Ele falou que esse papel me caberia bem, como representante aí da maior da CPI como presidente, e as coisas aconteceram. Bom,
Nos primeiros interesses de ambos, prefeito e Claudio Gimenez, era somente atingir um grupo de funcionários, né, que estava causando um desconforto ao ex-presidente Claudio Gimenez. A intenção de ambos, prefeito e Claudio Gimenez, era isso. Isso foi expressado a você como presidente? Isso que era para fazer isso? Isso ficou muito claro, né? Ficou muito claro nas entrelinhas, porque em conversas de ambos era isso. Mas após o início dos trabalhos, que eu era o presidente, as primeiras requisições que foram feitas e eu tudo acompanhando junto com o que nos deu suporte jurídico, que foi o procurador, na primeira semana o prefeito Otacílio me chama no gabinete dele e fala dessa forma para mim, em tom já assim esbravejando. Aonde você está querendo chegar com isso? Eu falei, como? Não estou entendendo. Vocês estão desviando o foco, vocês vão acabar prejudicando o rapaz. Mas qual rapaz, prefeito? O Cláudio, que é o presidente. É ele que está trazendo o fato, vocês estão agora querendo investigá-lo também? Prefeito, não sou eu que estou trazendo fato nenhum. Os trabalhos estão se desdobrando para isso, prefeito. Tomem cuidado que vocês vão fazer. E nós continuamos. Aí teve um outro segundo momento em que, novamente, porque eu ia no gabinete todos os dias, né? Num primeiro momento, o relacionamento bom continuou entre nós. Eu era o líder do governo e era o presidente da CPI. Eu sabia muito bem conduzir as duas coisas separadamente. Perfeito. Ia pegar os projetos, né? Ia me inteirar, né? Dos projetos e também fazia o trabalho de presidente da CPI. Onde houve uma segunda conversa dessa maneira, já de maneira mais assintosa, mais ríspida, em que o Otacílio pega e fala, olha, vocês estão por um caminho que não vai ter volta. Tá? Você está lendo o que você está assinando? Perfeitamente, eu estou acompanhando lá, não estou saindo da Câmara, acompanho todo o trabalho, então vocês estão por um caminho que não vai dar certo. E a partir desse momento, as coisas não começaram a caminhar melhor no relacionamento entre eu e o Otacílio. Nesse contexto, uma fala, essa talvez tenha sido, esse assunto pelo menos foi trazido à baila pela primeira vez aqui, em que ele narra, ele, prefeito Otacílio, um encontro com você, na presença de Marco Valantieri, vereador, Cristiano Miranda, vereador, na sua chácara. Né? Disse inclusive que foi lá para um encontro informal. Isso já foi mais à frente. Antes disso, eu gostaria só de, nesses preâmbulos aí da CPI, dos desdobramentos da CPI, ficou muito claro, e eu trouxe isso depois, né, antes mesmo do encerramento da CPI, que o presidente, mas o prefeito, eles queriam que nós fizéssemos reuniões. Queriam direcionar o trabalho. Exatamente, delinear o trabalho, direcionar os trabalhos, onde eu coloquei objeção de cara, falou, isso não tem cabimento, nós vamos sentar para delinear os trabalhos com quem está sendo investigado. Eu não me sujeitaria a isso. Então, até sobre isso, já falou várias vezes, talvez a gente possa fixar menos tempo para aproveitar para outros temas. Pendrive entregando documentos que você tinha negado oficialmente. E essa história de que você foi enxotado, entre aspas, do gabinete ao tentar entregar para o prefeito a cópia das perguntas que ele teria que responder horas depois na CPI. Verdade, mentira? Qual a posição do Severo? Tremenda de uma mentira. Ele nunca me enxotou do gabinete, ele nunca me tocou do gabinete, de forma alguma. Isso aí ele está colocando um pouquinho, apimentando ainda mais com maldade toda essa situação. A situação do pendrive, como já foi sobejamente demonstrado e falado, é um fato que ele está alegando, trouxe após quase 2 anos de encerramento da CPI. Se isso fosse verdade, mesmo que a CPI fosse pública, eles poderiam, como não gostaram do relatório final da CPI, que acabou aí trazendo consequências e alvo, inclusive, até hoje de inquérito por parte do Ministério Público, tanto ao prefeito como ao ex-presidente, que já tem, inclusive, uma condenação de improbidade dentro da própria CPI.
Então mostra que, obviamente, o nosso trabalho foi a contento, Sim. foi sério, foi transparente e honesto, que já restou uma condenação ao ex-presidente. Então, eles poderiam ter trazido essa situação à época, né? E poderiam pleitear, até se fosse o caso, o trancamento da comissão processante. Sim. O que não fizeram. O Tacílio só veio trazer isso aí quase que às vésperas, né, de período eleitoral. Não entendo diferente, somente com o intuito de achincalhar e estragar a minha imagem perante a população. A gente pode chegar agora nesse episódio da chácara. A CPI estava tramitando, pelo que eu consegui entender da timeline dos acontecimentos. Houve um encontro narrado. Antes disso, vamos colocar a situação também da documentação, né? Qual? Dessa que ele fala que ele me tocou da sala dele. Isso, pode complementar a pergunta. Dizendo que eu fui levar, né, as perguntas a ele, só que ele errou. Coitado, ele errou em não ter segurado as provas. Ele disse que deveria ter segurado e encaminhado ao Ministério Público e não fez isso. Mais uma vez, ele traz um fato, né, a mim, gravoso, mas não tem provas. Certo. Mais uma vez, ele tem prova só testemunhal. E as testemunhas dele são subalternas a ele, são do lado dele. Né? Mais uma vez, não tem prova material, não tem prova de cunho de vídeo, de cunho de áudio, né? Mais uma vez. Então, cai por terra mais essa acusação da parte dele. O episódio da chácara, em que ele disse, só para contextualizar para o ouvinte, o prefeito afirmou que neste encontro informal vocês iam fazer ali um churrasco, enfim, confraternizar. Não tinha a ver com política a princípio, pelo que ele falou aqui. E aí você disse, ao se referir à CPI da Codesan, esse assunto surgiu vou durante trazer o encontro. Isso. E isso aí foi da seguinte forma, Diego. Tem que perder os anéis para preservar os dedos, dizendo que libera, digamos assim, jogue o Gimenez aos leões. Isso é uma interpretação minha do que ele falou, para preservar o seu governo, e que ele ficou pé da vida, levantou e foi embora da sua chácara. Então eu vou trazer a verdade aqui. Ele disse que tem testemunhas, dois vereadores. Os dois vereadores são o Marcos Valantieri, são esses dois, Cristiano Miranda. Então houve esse encontro? Houve. Porque ele não falou o nome dos vereadores aqui. Não. Estavam Marcos os dois. Valantieri e Cristiano Miranda. Ok, então foi na minha chácara, foi na sexta-feira que antecedia a sessão onde ia ser feito a leitura do relatório da CPI. O propósito. Já estava no final já. Já estava no final da coisa. Já tinha acabado. A CPI, eu já tinha o relatório produzido. O propósito dessa reunião não foi CPI. O propósito foi que o presidente da Câmara, Marcos Valantieri, estava pé da vida, para não dizer a palavra, estava deveras chateado, estava deveras aí estressado com o prefeito, porque as suas indicações não estavam sendo atendidas. Foi essa reunião, então? Foi essa reunião. Eu trouxe essa notícia. E a partir do momento, o Marcos estaria rompendo para com o prefeito. Eu noticiei isso aqui na 104. Como bastidor, eu só não sabia que era essa reunião do encontro aí. Eu estou mentindo. O Marco ameaçou sair do grupo. Isso eu falei na época aqui. E eu, como líder do grupo, veja bem como eu soube separar em todo momento, líder do governo e presidente da CPI. Eu, como líder do grupo, liguei ao Tacílio e falei: Tacílio, o Marcos disse que a partir de hoje não pertence mais ao grupo, por causa disso, e não tem retorno. Vamos conversar com ele. Mas aqui na Câmara já encerrou o expediente. Podemos ir lá na sua chácara? Pode, sem problema nenhum. Estou eu, o Marcos e o Cristiano Miranda aqui. E fomos para lá. Não foi combinado churrasco, não foi pedido para ele levar nada, mas fomos para a chácara. Chegamos lá, depois de meia hora ele chegou, levou sim lá uma panceta, um queijo, acabou fritando e começou a conversa. O Marcos desabafou, abriu seu coração, o ofendeu muito. Marco, cantor, ofendeu muito. E o Marcos é uma pessoa muito irado. Teve momentos que quase chegaram a vias de fato, né? Mas eu tenho certeza que o prefeito foi também lá com a curiosidade de perguntar qual seria, né, os relatórios do relatório. Em vias de ser lido. Exatamente. E quase no final da conversa, depois de ter colocado aí os ânimos terem se acalmado entre ambos, ele perguntou: e a CPI? A CPI, o relatório está pronto, segunda-feira. E aí? Tudo certo?
Falei, Otacílio, tudo certo. Talvez nessa história, às vezes não salvam-se os dedos e nem os anéis. Talvez não salvam. Repita aí a sua versão ipsis literis do que você falou. Otacílio, o relatório está pronto. Tudo certo? Tudo certo. Mas talvez não salvam-se os dedos e nem os anéis. Ele entendeu, indicando que... e disse aqui, dentro da sua conveniência. E ele levantou e foi embora? Ele levantou e foi embora depois de continuar ainda a discussão com o Marcos. Não por conta disso. Não foi por conta dessa fala. Não por conta disso. Tá aí, Luciano Severo, ao vivo conosco, exercendo o seu direito de resposta após a entrevista de ontem, aqui nestes mesmos microfones, do prefeito Otacílio Severo. Vou pedir licença a você para fazer um breve intervalo. Vamos lá. Ok? E na volta a gente vai falar também sobre uma declaração muito polêmica, uma história que o prefeito contou aqui, né? Um fato, assim descrito por ele, em que você teria conversado com o prefeito, orientado, digamos assim, o prefeito a fazer anúncios publicitários no jornal Debate, e que desta forma o veículo de comunicação deixaria de fazer reportagens contra o governo, né? O prefeito disse que isso também mostrou um pouco de quem era o Luciano Severo, que ele, o Otacílio, na hora disse, olha, jamais, isso não é da minha índole, e sei também que o Sérgio Fleury Moraes do Debate não proporia algo do tipo, conhecendo ele. A gente vai falar sobre isso. Severo, claro, vai falar sobre isso. Após um breve intervalinho, voltamos em instantes. Segura aí. A gente segue com a pauta, ponto por ponto, do que eu me lembrei e anotei, né, das falas mais polêmicas do prefeito em relação a você, Severo. Esse episódio em que você teria conversado com ele, de acordo com o Otacílio, na presença de outros 2 vereadores, dizendo que se o prefeito fizesse anúncios no Jornal Debate, o veículo deixaria de fazer matérias contra o governo. Estou citando o Debate porque o próprio prefeito citou aqui, lógico. E daqui a pouco, na sequência, sem intervalo, a fala do Severo, na entrevista do Severo, a gente também vai abrir o espaço para um direito de resposta enviado pelo Sérgio Fleury do Jornal Debate. Qual é a sua versão sobre o episódio, Severo? Diego, quando o Jornal Debate começou a trazer matérias que encabulavam, descontentavam o prefeito Otacílio, ele começou a ficar muito irado, né, com a linha editorial do jornal. E numa reunião a gente estava lá, assim, na sala dele. Eu ponderei com ele, prefeito, por que não chama o Sérgio para conversar? Afinal de contas, o Sérgio esteve na sua casa antes de nós, né, quando você renunciou. Lembra-se disso? Ele esteve lá, vê com ele o que é que está acontecendo. Ele falou assim para mim: eu não quero graça com esse cara. Esse cara fez um boletim de ocorrência contra a minha esposa. Você está falando, o prefeito disse isso? O prefeito disse isso. Eu não quero graça mais com esse cara. Esse cara fez um boletim de ocorrência contra a minha esposa. A partir de agora, esse cara para mim morreu. Foi essa a conversa. Você teria proposto um encontro entre os dois para acertar os ponteiros. Eu pedi que ele ponderasse junto ao Jornal Debate, né, sobre o que estava acontecendo, né, se o Sérgio tinha algumas, assim, qual era o interesse, né, daquelas matérias que estavam sendo vinculadas ao jornal, né, porque o Otacílio o chamasse, dado, né, ao relacionamento de ambos, lá atrás, até de tempos recentes, onde eu frisei aqui que o Sérgio foi o primeiro que esteve lá, né, em razão da situação da renúncia, né, e ele falou-me dessa maneira. Eu não propus a ele que fizesse. Você em nenhum momento propôs que o prefeito fizesse anúncios no jornal. Isso todo mundo sabe que o Sérgio é uma pessoa íntegra, pelo menos eu o tenho dessa maneira, e ele nunca se deixaria vender por anúncio, por dinheiro sequer que entre desse ou daquele, muito pelo contrário. Mas ele disse dessa maneira: eu não quero graça mais com esse cara. Esse cara fez um boletim de ocorrência contra a minha esposa, então esse cara para mim morreu. Por que você acha que o prefeito Otacílio cita esse episódio narrado por ele de um jeito, por você de outro, nesse momento? Porque isso vem à tona? É mais um momento, né? É mais uma fala dele para tentar enxovalhar a minha imagem,
achincalhar a minha figura perante a sociedade. Mais uma vez, ele não traz do que ele está me acusando, que eu fiz esta colocação indecorosa de que se ele fizesse isso, conseguiria aquilo. Sim. Mais uma vez, ele não tem provas, né? Ele vai citar o que? 2 vereadores que por medo dele, por serem talvez debaixo das botas dele, vai concordar. Não, realmente, o Severo falou isso, né? Isso não tenha dúvida nenhuma. Okay. Se ele trouxer o nome dos dois, vai acontecer isso. Dos pontos que eu anotei, dos principais, falados ontem pelo Otacílio, o episódio do rodeio, da festa do peão, a gente ficou meio en passant. Porque ele me disse, inclusive, que você teria ficado bastante chateado nesse dia, quando ele falou o seguinte pros convidados. Ele estava um petit comitê, né, de representantes políticos. Ele falou, o Severo pode ser o candidato apoiado pela gente, desde que não surja um melhor. E você teria ficado ali pé da vida. A gente está repetindo muito essa expressão hoje. Sim. Procede ou não procede? Qual a versão do vereador? Procede o fato, não o meu posicionamento e de que maneira que eu aceitei assim como ele colocou. Eu entendi e já estava passando a entender ali, veja bem, a festa do peão foi em janeiro. O relatório da CPI foi lido meados de fevereiro. E pelos desdobramentos da CPI que já estavam acontecendo, eles já talvez poderia entender que não ia ser favorável ao que ele imaginava. Então, a partir de então, ele já começou a me rifar, né? Ele já começou a me vender, ou seja, ali já estava claro que eu não seria mais o candidato dele, porque eu não teria feito o que ele desejava que eu fizesse. Sim. Então, na verdade, quando ele disse que eu fiquei chateado, não. Aquela foi a leitura para mim, né? Quando ele fala que eu seria o candidato desde que não aparecesse empresário, e não apareceu mesmo, todos os que ele convidou, ninguém aceitou, mas ficou muito claro que ele já estava me alijando aí do seu grupo, né? E lógico que eu não seria mais o candidato à sucessão. Você se sentiu rifado naquele momento ali? Ele já tinha me rifado, né? Por conta do que ele esperava que eu fizesse. Eu acabei não fazendo, né? Então ali ele já estava. Porque a personalidade do prefeito é essa. Todo mundo sabe. Há que se separar o administrador Otacílio do pessoa do Otacílio, perfil do Otacílio. E infelizmente ele quando não tem as pessoas lhe servem mais, ou mesmo que lhe tenham servido, por algum motivo não o agrade mais, ele dispensa, ele joga fora, e foi dessa maneira que fez comigo. Você vê, depois de tudo que o prefeito falou ontem, eu toquei em alguns dos pontos aqui. Se você se lembrar de outros, você pode se referir a eles também. Depois de tudo que ele falou, como é que fica a campanha, que agora é para valer, né? Subimos o tom, né? E aqui, repito, a intenção não é fazer a polêmica pela polêmica. Cumprir o nosso papel de imprensa, que é abrir espaço para o contraditório. A gente tem 2 figuras importantes da política de Santa Cruz que estão contando versões diferentes sobre fatos, alguns deles públicos, outros de natureza privada, mas que agora estão se tornando também fatos públicos. Então aqui a ideia foi abrir o espaço para os dois falarem. Esse é o DNA da 104 FM. Depois de tudo isso que aconteceu, das falas do prefeito, como é que isso pode refletir na campanha, na sua visão? E também, se você pretende tomar alguma medida para além dessa, de responder, de usar o espaço para colocar o seu ponto de vista, cabe alguma coisa na esfera judicial, ou você não deve seguir por esse caminho? Diego, eu gostaria que o prefeito Otacílio entendesse que nós somos agentes políticos, e eu entendo como agente político também um servidor público, do qual eu fui 28 anos e entendo como também servidor público, mais 4 anos como vereador. Eu gostaria que o prefeito entendesse que ele é o prefeito em Santa Cruz do Rio Pardo e eu sou um dos vereadores nesta mesma cidade. Gostaria que ele entendesse que nós, pelo menos da minha parte, nós temos que ter os mesmos interesses, as mesmas benfeitorias, os mesmos trabalhos para com o nosso povo. Ele não pode enxergar a mim como inimigo dele. Ele me enxerga como adversário, mas me trata como inimigo. E você encara ele como? Eu o encaro como o prefeito da nossa cidade. Nunca na vida eu
torceria contra ele, que eu estaria torcendo contra a própria cidade. Pelo contrário, o que eu puder para fazer, para ajudá-lo, eu vou fazer, vou continuar fazendo nesse tempo de mandato que me resta como vereador. Agora, pedir ao prefeito Tacílio que seja cristão, mas cristão de verdade, cristão por dentro, no coração, não da boca para fora, falar somente em Deus, mas não age como Deus quer que haja, né? Que ele entendesse isso, que eu estou aqui para auxiliá-lo, como tenho feito, né, como prefeito, em todos os projetos que ele tem encaminhado à Câmara, né? Eu queria que ele entendesse dessa maneira, que ele deixasse o coração de pedra que em certos momentos ele parece ter de lado, encarasse as coisas de uma outra maneira, e que ele entendesse que lhe restam alguns meses ainda de mandato. Ele não será mais o prefeito, né? Ele não será mais. Hoje existem 3 pré-candidaturas que disputarão a prefeitura. Deixar sob análise do povo. Ele não pode tentar me achincalhar, me enxovalhar, jogar coisas negativas, maldosas e até criminosas sobre a minha pessoa, tentando interferir no processo eleitoral que está por vir, né? Ele goza de uma alta aprovação na sua administração, mas ele não pode usar isso de maneira maldosa. Deixa que as pessoas, a sociedade, o eleitorado, na época certa, escolha quem será o melhor sucessor para continuar o trabalho bem feito que ele tem realizado. E vejam bem a diferença de personalidade, que sempre eu elogiei a sua administração, eu sempre falei bem dele, tá? Nunca falei mal dele. Os fatos que eu trouxe aqui são verdadeiros, né? Embora às vezes duros, mas são verdadeiros. Diferente dele em relação à minha pessoa. Eu acabei recebendo prêmios durante os 4 anos de mandato, Diego. Fui reconhecido pela população como o vereador mais atuante, né, nessa legislatura. Em nenhum momento ele citou isso, ele reconhece isso, mesmo eu o ajudando na Câmara Municipal, diante dos projetos que são no interesse da administração. Então tudo isso é para a população analisar e fazer juízo de valor, né? Então esses finalmente que eu gostaria. E eu gostaria de trazer aqui um fato, Diego, que o prefeito disse dentro dessas situações aí que eu no decorrer da CPI, ele me colocou a pecha de tentou me corromper, ofereceu criminosamente, né? E queria adquirir poder em cima de mim. Ele colocou que eu queria adquirir poder em cima de mim. Eu vou fazer uma pergunta a você, Diego. Eu gostaria que você respondesse como cidadão, não como jornalista. Me reserva o direito de talvez ficar calado para não entrar nessa bola dividida aí de vocês. Lógico, né? Lógico. Não, tô assistindo. É sobre um ato, não sobre um fato. Sim. Não, diga lá. Você vê alguma pessoa do nada oferecer dinheiro para alguém, ajuda para alguém, hoje no valor de uns 15 mil reais, 20 mil reais? É fácil de se encontrar um ato desse? Mas pode gerar, alguém dá dinheiro para outro? Ó, eu quero te ajudar, tá aqui 15 mil reais. É difícil. É difícil. Então eu vou deixar para você aqui e vou trazer a população que nos ouve. Em 2006 eu fui candidato a deputado, a eleição foi 4 de outubro. 4 de outubro. Tá? Eu não saí vencedor, faltaram poucos votos, fui candidato a deputado estadual. E o prefeito Tacílio não tinha declarado apoio, não tinha se empenhado na minha campanha. À época, não o prefeito, obviamente, o doutor Otacílio médico. Eu vou deixar para você aqui cópia de um cheque no valor de 3 mil reais, à época, do dia 11 de outubro de 2006, onde o Tacílio me chamou e falou que queria ajudar a pagar as minhas contas de campanha. Que ano você está falando? 2006. Campanha para deputado estadual. Depois da eleição. Você já viu alguém ajudar alguém financeiramente
Um candidato, tinha passado a eleição, que ele perdeu a eleição, você perdeu e está dizendo que o prefeito ofereceu para você um cheque de R$3.000, vou te passar as mãos com aqui. qual intenção? É essa que eu quero colocar. Você já viu alguém oferecer dinheiro para um candidato derrotado para ajudar a pagar suas contas? Aí sim ele fez comigo o que ele me acusa sem provas. Ele tentou me corromper moralmente, ele tentou me comprar criminosamente, moralmente, para que nas eleições de 2008, logicamente, eu não saísse candidato. 2006 foi para deputado, 2008 Exato. Teríamos eleições para prefeito. Ou saísse ou apoiando. Ele falou isso? Isso. O cheque está aqui na minha mão, Tá a cópia do cheque. A cópia do cheque. Isso Mas está muito claro, né? Tá. Isso é uma corrupção moral. Obviamente, se eu pegasse esse dinheiro dele, como eu disse, ô Tacílio, eu não quero, muito obrigado. Tá? Sim. E outra, se ele quisesse me ajudar, esse não é um meio legal. Sim. Você sabe disso. Isso seria um crime eleitoral. E você, receber... e você descontou esse cheque? Não, o cheque está aí, ó. Aqui, essa cópia? E você tem cheque guardado até hoje? Tenho cheque guardado até hoje. Por que você guardou até hoje? Eu guardei porque um dia a luz de Deus poderia me tocar e falar, você vai precisar desse cheque. Porque eu estou sendo achincalhado, estou sendo ofendido pelo prefeito Tacílio e eu não mereço isso. Você disse que nesse momento, então, foi uma tentativa de comprá-lo. Lá em 2006, após perder as eleições. Me corromper moralmente, para que eu ficasse comprometido moralmente com ele nas eleições futuras. Tá aí o cheque, eu deixo para você, tem o original. Temos aqui, né? Ainda não temos as imagens nos nossos estudos, mas o Severo trouxe uma cópia de um cheque, realmente. Então, tudo isso eu venho aqui. Sofrendo com o prefeito Tacílio, e isso está se acirrando ainda mais agora. Sim. Nós estamos prestes a uma eleição municipal. Tudo isso está de maneira covarde, maldosa, rasteira, está se acontecendo com mais volume. Então eu estou deixando a prova que eu não sou desonesto, eu não sou aproveitador, eu não sou comprador de poder, não. Tá aí, mais uma bomba aqui na nossa entrevista. Sim. Fica à vontade, Severo. O vereador está um pouco abalado nesse momento, né? A gente toma aqui um tempinho. Vai tomar uma água. Para você que tá chegando agora, né? A gente está encerrando, na verdade, a entrevista com o vereador Luciano Severo, um direito de resposta solicitado por ele após as declarações de ontem do prefeito Otacílio. A gente está nesse momento que o Severo traz uma informação forte, né? Ele trouxe a cópia deste cheque, segundo ele, entregue a ele pelo prefeito Otacílio em 2006, após ele perder as eleições a deputado. 2 anos depois poderia ser candidato a prefeito, né? E pelo que eu interpretei da fala do Severo, seria uma tentativa de cooptá-lo, ou para que não fosse candidato adversário, ou algo neste sentido. Estou interpretando a partir desta cópia aqui que o Severo entregou à nossa equipe. O Severo está se recuperando, ficou um pouco emocionado. Quer falar, Severo, para a gente encerrar aqui? A herança que a minha família me deixou não foi dinheiro, foi ser honesto, íntegro, tá? Eu não sou doutor, sou pobre, sou humilde, mas sou íntegro. Tá para me acusar de maneira rasteira. Tudo isso por causa de um processo eleitoral, que ele não quer perder a eleição. O grupo dele não quer perder a eleição, quer se segurar no poder. Por quê? O poder é transitório. Então tá a prova de quem é desonesto. Tô deixando com você. E tem o original. Me desculpem, nunca aconteceu isso comigo. Me desculpem quem nos ouve. Fiquem com Deus, todo mundo. Um abraço. Obrigado, Severo. A gente ainda vai seguir nesse assunto.